em meus treinamentos e palestras, em alguns eu comento isso e falo muito que é uma grande realidade, que é o quê? O mercado imobiliário, ele está cada vez mais competitivo, e isso é um fato. E eu trago aqui duas situações que são bastante relevantes. Volume, quantidade e crescimento. Então, a gente tem aí batendo quase 70 mil imobiliárias, né? Pessoa jurídica no Brasil, e mais de 500 mil corretores com Cresce ativo. Com Cresce ativo, fora os que não estão. Eu mesmo, não faz muito tempo, tive contato já com corretores que me apresentaram imóvel e que ainda nem tem o seu Cresce. Né? Então, assim, isso é quem está certinho ali ativo, registrado. Então, pelo Confesse, a gente consegue ter esses dados. Isso aqui já é um volume bastante grande. Em contraste com isso, eu trago um outro cenário, que é o quê? Taxas de conversão. Já de início, já de cara, já começo hoje com dados, porque dados, gente, é o que norteia as nossas ações, né? E tem um fato bastante interessante aqui, né? Um comparativo. Tem mais dados em relação, inclusive, a esse panorama que eu trago numa outra palestra. Tem uma palestra minha que eu trago alguns números em relação à maturidade digital, só para a gente introduzir aqui, tá? E as imobiliárias, gente, estão com a menor taxa de maturidade digital. E um reflexo disso são as conversões nos canais. Poxa, mas por que o mercado imobiliário está tão imaturo assim, né? Porque precisa ser mais técnico. Eu uso o termo, e isso, gente, me incluo, tá? A gente está no mesmo time. Mas eu que estou educando, sendo uma das pessoas que também educa o mercado, busca informação para a gente ser agente de transformação no mercado, o que a gente enxerga no dia a dia? A gente ainda é muito amador, comparado com outros setores. É por isso que eu provoco tanto isso, porque eu acompanho outros setores. Já trabalhamos com vários setores e continuamos acompanhando para que isso só venha reverberar no mercado imobiliário. Então, esse entendimento do digital, desde a tecnologia aplicada, desde o momento que o lead cai, quem recebe, se é um pré-vendas, esse fluxo todo, desde lá na ponta também, a forma que a gente aborda o cliente, o entendimento do cliente. Então, a gente precisa profissionalizar ainda mais, né, o nosso processo de vendas. E isso reflete nos dados. Né? Então, veja, as taxas de conversão por canal, aqui no caso do segmento imobiliário, a gente teve uma queda muito brusca. Se a gente acompanhar o que era 2022, 2023 para 2024, o que no MetaAds a gente tinha uma conversão de 2,26 e depois foi para 2,56, a gente teve uma queda para 1,61. Quando a gente olha o orgânico, da mesma forma, quase 3%, a gente cai lá para menos de 1,5% de conversão. Acessos direto, onde o lead entra direto pelos canais, também de 3 para 1,19. E o Google Ads, que a gente sempre enfatizou, e ainda continua de certa forma, agora, né, vamos ver como é que o chat GPT vai causar um reflexo nisso também, nas buscas, mas o Google, que a gente costuma dizer que é um lead mais qualificado no aspecto de que ele está muito clara a sinalização dele de busca, né? Ele vai lá, ele digita, também teve uma queda muito grande, 3,31 para 1,13. Então, a gente precisa olhar essas questões. Poxa, mercado cada vez crescendo mais, né? Em termos de competitividade, porque são muitos profissionais. Embora, abre parênteses, eu sempre digo que tem espaço para todo mundo. Mas tem espaço para quem fica na vala do comum, tem espaço para o mediano e tem espaço para o alta performance. E essa fatia é a menor. Quando eu falo em alta performance, ter previsibilidade, ter conversão constante, como às vezes me perguntam, dá para vender todo mês? Dá para vender todo mês. Mas eu não estou falando do lead que cai hoje, converte hoje no mês. É você ter um processo que te vai gerar uma previsibilidade. É o follow-up do lead que entrou há um ano atrás, que ele não se perdeu de vista de você. Então, se você faz follow-up e a constância com os leads, que você, obviamente, vai diagnosticar, fazer triagem e ver que está numa jornada de compra, tendo em vista que a jornada de compra de imóvel não é tão rápida, salvo as exceções, que a gente tem muito, a gente percebe isso no dia a dia, muito lead que a gente entrega já está ali partindo para negociação, quando não, já comprando em 24, 48 horas. Mas, em geral, em linhas gerais, a gente tem uma jornada de compra que não é rápida, diferente de você comprar uma bolsa, comprar um produto de menor valor, certo? Mas se você vem fazendo esse acompanhamento dentro do teu processo, você sim vai ter conversão todo mês, porque o lead de um ano atrás, pelo follow-up, ele já está pronto para hoje e assim sucessivamente.
Então, quando a gente olha a fatia da competitividade, a gente olha que as taxas de conversão estão diminuindo e, óbvio, tem um reflexo também da competitividade no digital, porque é muito anúncio, é muita gente propagando, divulgando seus produtos, incha o negócio, embora eu sempre digo, é um oceano azul, só que se todo mundo está no mesmo ambiente fazendo tudo igual e não investindo na quantidade certa, é trezentinha, é quinhentinha, é milão só, você realmente cai num leilão ali que não te favorece. Então, a gente precisa se atentar a isso. E aí, pessoal, uma fala minha constante a gente precisa, e eu faço isso no meu comercial, enquanto comercial da Boss. Você precisa se tornar a melhor opção para o seu cliente. Você precisa se tornar, quando ele for decidir, você já está no radar, você já é o escolhido, ele já se conectou com você. Na hora que eu decidi, independente do momento da jornada, você é a opção. E para isso, a gente precisa ser visto e ser percebido. Daí que você quer dizer ser percebido? Visto e lembrado, como diz o ditado? Não. Visto e percebido, gerar percepções e percepções certas, como a gente tem um treinamento com base nisso, com base em comunicação, né? Agora, aí entra o meu slide, que geralmente é o primeiro, que é o slide autoconsciência, né? Ou consciência, muitas vezes. O que é? Eu preciso entender, gente, que para eu chegar neste lugar de ser a opção do meu cliente, eu não vou ser só a opção mandando mensagem no WhatsApp, falando do produto. Eu não vou ser a melhor opção para ele, mandando links do portal imobiliário. Eu não vou ser a melhor opção para ele fazendo 2 follow-up, ligando 2 dias e achando que o meu lead não quer saber de mim. Eu vou ter essa conexão, me tornar a melhor opção, a gente vai aprofundar melhor isso hoje, realmente fazendo o processo de forma intencional, estrutural, profissional e que foque nas motivações de compra e referências do cliente. Tem muita coisa, muito elemento nisso, nessas nossas ações. Porém, eu enfatizo, até porque eu mergulho muito, você sabe disso, me especializei e continuo nessa caminhada de comportamento humano. Então, não tem como fugir, e o que mais a gente enxerga de similar disso nos grandes players, eu digo nomes, né, de linhas de frente mesmo, que hoje estão educando o mercado de vendas, a gente ter esse olhar, motivação de compra e referência. Eu uso a palavra referência, mas uso muito a palavra repertório. O que é o repertório? Tá, esse cliente vem com que experiências, com que vivências? Qual que é o repertório dele? E a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. E o que está motivando? Né? Não é só do aspecto do perfil do imóvel, da tipologia do imóvel. Não é só isso. Isso é a ponta do iceberg. Tem muito mais profundidade nisso. Então, se a gente ter sempre em vista, né, no nosso fazendo o processo certinho, tendo em vista motivações e referências, a gente vai ter alta performance. E aí trouxemos a chamada do algoritmo. O que configura o algoritmo? E eu não vou entrar aqui em termos muito técnicos, vou tentar ser muito simples para a gente só poder, de alguma forma, fazer um comparativo e isso ficar um pouco mais didático para nós hoje. Quando a gente vai para o algoritmo falando em marketing digital, afunilando mais ainda, falando em tráfego pago, e também, de certa forma, o próprio orgânico, o que acontece? A gente precisa ter o quê? A gente precisa ter as características, o público, entender muito bem esse público que a gente vai atingir, esse imóvel também, o produto, né, que a gente vai oferecer. Precisa de um profissional que, tecnicamente, consiga fazer todo o enredamento, a mecânica do negócio, para que, a partir do momento que eu dou um direcionamento para essas plataformas, ela chegue nesse público. Né? Mas tem que ser muito bem direcionado. E aí a gente ouve, né, uma série de queixas do mercado, não só do imobiliário, em outros setores também, que é o que o lead não responde. Eu não vou entrar nem nessa alçada, porque eu falo disso o tempo inteiro, e quem quiser se aprofundar um pouco mais, chama a gente tem treinamento lá no Educabox, um monte de coisa sobre isso. A gente já fez, sempre menciona essa parte, os porquês, né? Mas não é o nosso foco hoje. Mas, o que acontece? Se a gente fala em Meta e fala em Google, o Meta vai ter uma dinâmica, o Google vai ter outra. Né? No Meta, eu vou lá atrás de quem transitou, de alguma forma, deixou rastros sobre um assunto que eu quero que comunique para essa pessoa. No Google, a pessoa vai lá e digita, mas eu também tenho que estar pronto para ela me achar lá. Ele vai me achar, ele vai me procurar.
Ambas as plataformas, elas vão de formas diferentes, uma por interesse, às vezes existem outras plataformas que a gente consegue, são legais, que a gente consegue trazer ali um banco de dados também, o Google com palavras-chave, mas ambas vão trabalhar de que forma? A plataforma está ali, ó, me diga o que você quer, e a gente direciona. E ela começa a trabalhar com base nesse conhecimento que a gente entrega, e ela vai rastreando. E na medida que a gente vai conduzindo esses anúncios, vai melhorando, né? Vai perseguindo mais esse cliente. Já viu? Todos nós aqui tivemos a experiência de entrar em algum canal e daqui a pouco você está sendo impactado por uma mídia display, você está sendo impactado por um post, ou você se inscreveu para um curso e aí você teve aquele anúncio. Mal acabou o curso, está sendo impactado por outro anúncio. É a dinâmica, é o nosso dia a dia que também é parte do nosso trabalho, né? E uma parte extremamente importante. Mas o que acontece? Precisa ter alguém que sabe fazer o processo, precisa que essa pessoa que saiba fazer o processo conheça muito bem o cliente e possa aplicar. E aí, naturalmente, ali a plataforma vai tendo o seu trabalho e otimiza, joga o investimento, direciona esse investimento para onde for melhor, tem toda uma dinâmica de otimização. Daqui a pouco a gente olha, poxa, essa informação já não está tendo uma performance boa, os cliques diminuíram, ou está tendo clique, mas não está tendo lá a conversão final no formulário. Tem uma série de situações que a gente precisa estar todos os dias aqui antenados, né?